Os vereadores Fábio Damasceno, André Amaral e Alexandre Japa requerem, nos termos regimentais, a apreciação e aprovação pelo nobre plenário da presente moção de repúdio, a ser dirigida ao excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao deputado federal Marcos Pereira, ao deputado federal Jefferson Campos, deputado federal Paulo Freire, ao presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuzma, contra os atos praticados pelo vereador da Câmara Municipal de Curitiba, Renato Freitas, que impediu e perturbou cerimônia religiosa da Igreja do Rosário dos Pretos, junto com muitos outros manifestantes, no dia 5 de fevereiro de 2022, nos seguintes termos e justificativas. Requer a mesa, na forma regimental, seja inserido em ata moção de protesto contra os atos praticados pelo vereador da Câmara Municipal de Curitiba, Renato Freitas, que impediu e perturbou cerimônia religiosa da Igreja do Rosário, junto com muitos outros manifestantes, no dia 5 de fevereiro de 2022. Conforme foi amplamente noticiado pela mídia, o vereador de Curitiba, Renato Freitas, do PT, liderou uma ação antirracismo dentro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Curitiba, no sábado, dia 5 de fevereiro, durante uma missa, interrompendo a celebração. Dezenas de pessoas com bandeiras do PT e do PCB entraram no templo e começaram a gritar palavras como racistas e fascistas. Um total desrespeito com as religiões e crenças da população, pois os manifestantes não respeitaram o local de culto, que é um local sagrado para os fiéis, ofendendo milhões de religiosos, sendo que este ato representa a verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo por parte dos manifestantes. Tal ato representa uma clara afronta à Constituição Federal, em seu artigo 5º, no inciso 6º, onde é afirmado ser inviolável o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e liturgias. Como vemos, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Este inciso garante que todos os brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil são livres para escolher a sua religião, praticar e professar sua crença e fé, seja num ambiente doméstico ou em um lugar público. O ato do vereador tolhe esse direito e merece o repúdio da nação. Os brasileiros e estrangeiros que se encontram no território nacional têm o direito à liberdade de escolher se serão católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas ou adeptos de qualquer outra religiosidade, podendo expressar sua fé de acordo com seu livre-arbítrio, e têm o direito de ter seus locais de cultos e liturgias protegidos e respeitados. Em nota assinada pelo arcebispo Dom José Antônio Peruso, a Arquidiocese de Curitiba lamentou a forma como aconteceram os protestos e classificou os atos como agressivos. Além disso, afirmou que a Igreja Católica foi profanada. É de extrema importância que o poder público, por meio da Presidência da República, reconheça e repudie a forma violenta desse ato de protesto. Aproveitamos ainda para ressaltar que o deputado Jefferson Campos, do PSB de São Paulo, protocolou pedido de alteração na lei, endurecendo a punição para casos como esses. Solicitamos que a presente moção seja ainda encaminhada a todas as câmaras da região metropolitana de Campinas. Diante do exposto, considerando a importância do presente feito, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação do soberano plenário, a presente moção de repúdio para encaminhamento ao excelentíssimo presidente da República. Sem mais, cumprimento com elevada estima e consideração, Valinhos, 14 de fevereiro de 2022, assinam Fábio Damasceno, André Amaral, Alexandre Japa, Edinho Garcia, Tiago Samasso, Tolói, Mair, Mônica Morandi, Simone Bellini e Tunico. Senhor presidente, novos colegas, respeitando o vereador Marcelo, que fez o seu pronunciamento, é impossível, nós precisamos defender aquilo que é defensável. O vereador Marcelo sempre defende nessa casa a tolerância religiosa. Não é possível nós defendermos uma situação indefensável. Não é possível nós, diante de uma perturbação de um espaço de culto que aconteceu,
tal como estou aqui com a página aberta, a entrevista do padre, dizendo que a celebração foi atrapalhada pelos manifestantes desde o início, por causa do barulho dos gritos do grupo que estava nas escadarias da igreja, do lado de fora do templo. Algumas pessoas que participavam da missa, às 17 horas, chegaram a pedir que os integrantes do protesto fizessem menos barulho durante o período de orações, mas não houve acordo. Pelo contrário, segundo o sacerdote, o volume do ato ficou ainda mais alto. Estamos de uma situação filmada, publicada em todas as redes sociais, e aqui nós precisamos ser justos e fazer a crítica. Se é um cristão que vai lá profanar um templo de uma igreja, seja ela de qual religião for, precisa ser combatido, porque é um crime perturbar a ordem pública, perturbar o espaço de culto de alguém que acredita numa divindade e está tendo seu momento religioso e num espaço de oração. Então, é impossível, desculpa, defender este ato, né, seja qualquer a ideologia, né, dizendo que não aconteceu aquilo que está expresso, né, nas palavras do padre, por meio de uma entrevista, que diz, abre aspas, nós temos todo o direito de ter paz e tranquilidade para fazer nossas celebrações. Nenhum grupo até hoje havia atrapalhado a nossa missa aqui, foi a primeira vez, né? E também da nota do senhor arcebispo, que diz, a posição da Arquidiocese de Curitiba é de repúdio ante a profanação injuriosa que aconteceu no último sábado, através de agressividades e ofensas. Não é possível nós defendermos uma situação dessa. Nós temos que pedir, sim, que essa moção de repúdio chegue até as autoridades competentes, que a punição seja, de fato, exemplar, que se o vereador precisar perder o mandato, que seja cassado por quebra de decoro, porque se uma pessoa se predispõe a representar a população com relação à ordem na sociedade, a ordem e o progresso que nós tanto desejamos, que está expressa na nossa bandeira nacional e que é símbolo de unidade, ele precisa ser também um promotor da ordem, um promotor do respeito, um promotor da fraternidade, que são os valores que constam da nossa Constituição. Então não é possível nós defendermos atos desse tipo. Nós precisamos sim garantir que a lei seja cumprida, como o Código Penal no seu artigo 208 prevê, inclusive pena ou multa para aqueles que perturbam a ordem nos espaços de culto. Isso são direitos, a liberdade, a expressão religiosa garantidos em acordos internacionais, com casos, inclusive, até mesmo curiosos, de pessoas que, para não ser presas, né, ficaram mais de um dia num espaço de culto e a polícia não fez a invasão no templo, justamente porque os acordos internacionais garantem a não violação do espaço de culto. Então, aqui o nosso repúdio, aqui eu peço que todos os vereadores votem favoráveis a essa moção e que chegue até o presidente da Câmara de Curitiba. Se tiver algum cristão católico que perturbar algum culto aqui em Valinhos, nós vamos pedir que seja punido com a mesma exigência, porque não é possível que alguém que tenha o mínimo de civilidade vá desrespeitar, sobretudo, aquilo que é de mais sagrado para o outro, que é a sua condição transcendente, a sua ligação a Deus. Obrigado, presidente.